Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, tudo bem? Gostou do meu novo look? Que nota Glorinha Calil daria para mim se eu fosse assim apresentar diante de uma assembleia, de uma igreja, de uma conferência, de uma universidade? Será que os especialistas em moda aprovariam o meu jeito de vestir? Você deve estar se perguntando aí, será que ele vai a algum baile brega? Que coisa ridícula, que roupa é essa? Nada combinando com nada. Bom, diga-se de passagem, deixe-me dizer para você que o que hoje é considerado brega e ridículo, amanhã pode ser aplaudido. Sabe que esse negócio de moda começou com Luís XIV, lá no século XVII, se eu não me engano. Luís XIV era chamado o Rei Sol, vaidoso acima de tudo, vaidoso acima de tudo. E ele tinha um jeito muito excêntrico de se vestir. E por causa desse jeito excêntrico, como ele era o rei da França, os nobres queriam se vestir como rei, então começaram a imitar. Depois dos nobres veio a burguesia também imitando, porque era chique. E depois da burguesia, os mais pobres tentavam fazer o máximo que podiam, uma caricatura da roupa do rei, já que não tinham dinheiro para comprar seda, os tecidos que o rei usava. E assim, a França se instituiu, a partir de Luís XIV, como sendo aquela que impulsionou esse negócio chamado moda, que vem do latim modus, medida, forma de ser. No passado, não existia algo que eu possa chamar de moda. Os egípcios ficaram por mais de 3.000 anos se vestindo do mesmo jeito. Na época greco-romana, as pessoas comuns usavam o mesmo estilo de roupa, a mesma cor de roupa, não havia variações exageradas. Mas a França inaugurou essa coisa que chamamos de moda, e a moda às vezes acaba sendo não mais do que uma tendência, quase uma obrigação. E você, se não vestir daquele jeito, pode ser recusado, pode ser rejeitado. A roupa pode ser até um ruído para as pessoas ouvirem o que você está dizendo. Mas saiba que a moda também tem, às vezes, mudanças meio estranhas. Por exemplo, quando eu me formei na faculdade de teologia, por exemplo, eu me lembro que a moda era usar gravata fininha de crochê e um tipo de terno à la Silvio Santos, que vinha 4 botões, e terno de linho, bem amarrotado. Hoje ninguém usa mais aquele tipo. Hoje já é uma calça mais de boca fina, acinturada, o terno mais curtinho, as gravatas fininhas voltaram. E quem pode me garantir que daqui a 10, 15 anos, o que eu estou vestindo hoje de maneira brega não será a moda? Eu jamais poderia imaginar no meu tempo usar um paletó e uma camiseta por baixo e um sapatênis. Não existia isso. Mas essa roupa que eu coloquei fora do comum é para fazer jus ao título desse vídeo. Jesus Cristo está fora de moda. Sabe, todos nós que já estudamos filosofia temos uma mente inquieta. Mesmo alguns que não fizeram filosofia também têm uma mente inquieta. Estamos sempre reavaliando conceitos, tendo novos pensamentos, filosofando de uma maneira geral. E esses dias eu estava imaginando como Jesus está fora de moda. Eu sei que isso parece até um contrassenso com o meu modo de pregar o evangelho, porque eu procuro sempre, sem perder a essência da mensagem, tornar o evangelho mais palatável àqueles que estão fora daquele ambiente, evitando coisas que possam causar ruído, por exemplo. E quem trabalha com missiologia sabe muito bem o que eu estou dizendo. Por exemplo, se você está trabalhando com executivos e marca uma reunião com eles, diferente das igrejas tradicionais, que a pessoa coloca um paletó e uma gravata para pregar, a última coisa que você pode usar é um paletó e uma gravata, porque os executivos estão usando aquilo a semana inteira. Quando é um final de semana, eles querem ir para um lugar onde eles não precisam ser lembrados do local de trabalho deles. Você entende? Nesse caso, o paletó e a gravata, que o irmão usa numa igreja mais simples, seria um ruído para trabalhar com o executivo. Então, é bom evitar esses tipos de ruídos. Por outro lado, Jesus, por mais que eu tente adaptá-lo à modernidade, ele está completamente fora de moda. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Não que isto vá mudar o meu modo de aculturar o evangelho, mas apenas ratificar ou me lembrar que não adianta tentar aculturar Jesus em todos os sentidos, porque ele sempre estará fora de moda. E por quê? Bem, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e sendo assim, é evidente que as tendências mundiais nem sempre serão compatíveis com aquilo que Jesus ensina. O curioso é que, falando isso assim, parece que eu estou tendo uma visão muito dramática, muito pessimista, muito escatológica da realidade.
Se olhar aí, a televisão está falando coisas boas. Você liga um programa, por exemplo, da Fátima Bernardes, lá está falando de aceitação, de respeito pelo diferente. Você está vendo grupos de universidades querendo lutar pelas minorias, pela natureza, as campanhas ecológicas. Como é que eu posso ser tão pessimista diante de um mundo que está possuindo discursos tão bonitos? O problema, sabe o que é? É que uma vez eu me lembro de uma situação em que uma pessoa fez uma receita e deu errado. Foi um desses programas reality show, tipo MasterChef. E ele falou, mas o que deu errado? Eu segui a receita tudo direitinho. Aí o especialista falou, você seguiu a receita, mas errou no tempero. Você colocou o tempero ao seu gosto e salgou demais a comida. Por isso que está intragável. O que eu estou notando no mundo hoje é que eles estão até querendo seguir a receita que Jesus colocou no Evangelho, mas estão errando no tempero e criando um desequilíbrio no mundo. Eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo hoje e você vai entender. Em primeiro lugar, me chama a atenção que eu ainda falo para uma nação que se diz majoritariamente cristã. Os últimos dados do IBGE, há 10 anos, porque em 2020, pelo que eu saiba, não haverá a pesquisa oficial do IBGE, há 10 anos, o IBGE identificou que cerca de 86%, 86, alguma coisa por cento dos brasileiros ainda se dizem cristãos, sejam de orientação espírita, católica, evangélica, pentecostal, protestante tradicional. 86, alguma coisa por cento dos brasileiros ainda se dizem cristãos. Ou seja, se o Brasil tivesse uma eleição baseada na religião, Jesus ganharia em primeiro turno para longe de qualquer questionamento, porque 86% dizem seguir Jesus Cristo. Pois bem, mas quando eu vou pegar a figura desse Cristo, ou aquelas coisas que esse Cristo falou, eu posso correr o risco de me tornar persona non grata em muitos círculos acadêmicos, sociais ou midiáticos. Na verdade, é bom você entender a história não apenas no momento, mas nos processos, nos fatos que caminharam até ali. Agora, no mês de novembro, haverá a comemoração dos 264 anos de uma catástrofe. Eu sei que parece estranho falar comemoração, mas as pessoas comemoram tudo. Haverá 264 anos que ocorreu o terremoto de Lisboa, que foi uma catástrofe que varreu não só Lisboa, mas deixou marcas em toda a Europa, e aconteceu no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, de 1755. Esse terremoto, eu sei que houve outras tragédias na humanidade, mas esse terremoto é marcado pelos historiadores como sendo um marco, porque ele desencadeou uma série de sequências posteriores, não somente na natureza, no mundo físico, mas também e principalmente na política, na religião e na filosofia. Foi o dia de Todos os Santos, ironia das ironias, num dos países mais católicos, mais religiosos da Europa, que era Portugal. Naquele dia estavam todos preparando ali para a festa de Todos os Santos, quando de repente tem um abalo sísmico, que na verdade começou no Atlântico e atingiu ali. O terremoto matou, as estatísticas variam muito de autor para autor, entre 10 mil até 70 mil pessoas são o número que eles dão. 86% de toda a cidade de Lisboa foi destruída. Mais de 80% dos conventos também vieram abaixo. 90% das igrejas vieram abaixo. Foram milhares de mortos. Os cadáveres estavam de tal monta que eles começavam agora a incinerar os corpos e jogar alguns no mar com medo de contaminar o resto do ambiente. E a ironia é que todos pensavam que jamais isso aconteceria num país que tinha tanta reza, tanta oração, tanta busca por fazer a chamada vontade de Deus. Portugal, diga-se de passagem, era o país mais conservador que ainda resistia às tendências do renascentismo do século XV, depois século XVI. E o renascentismo, embora ainda permanecesse religioso, foi uma forma de trazer um questionamento àquela ideia teocêntrica de Deus, onde Deus está no centro. No lugar de Deus, resolveram colocar o homem, o ser humano, criando assim o humanismo. Portugal resistiu e foi justamente o país castigado, como dizia Voltaire, pelo flagelo de Deus, pela mão esquerda de Deus. Por quê? E a ironia maior foi que essas igrejas, como eu falei com vocês, 90% foram destruídas, conventos destruídos, mas um centro de meretrício
chamado Alfama, que ficava no centro de Lisboa, não aconteceu nada. Ou seja, quem estava na igreja rezando, morreu no terremoto. E quem estava no prostíbulo fazendo sexo com uma garota de programa, foi poupado. Onde está a justiça divina? Aí na filosofia começou uma grande disputa de prós e contra a aceitação de Deus. De um lado você tinha Kant e Voltaire, embora Voltaire não fosse a princípio um ateu, mas um deísta, dizendo que, olha, na verdade, Deus pode até existir, mas ele abandonou o mundo, esqueça o mundo. Por outro lado, você tinha Leibniz e Rousseau, dizendo, não, esse é o melhor dos mundos, se aconteceu algo é por consequência do pecado humano. Leibniz dizia que esse é o perigo de ter muita gente morando num grande centro, e começaram dois grupos filosóficos discutindo, deísmo, ateísmo por um lado, teodiceia por outro, e a coisa foi se avolumando de tal maneira que a consequência disso, a médio e longo prazo na Europa, foram a Revolução Francesa, a ideia do evolucionismo de Charles Darwin, o marxismo. Sim, pode parecer exagerado e anacrônico o que eu estou dizendo, mas há especialistas sérios que dizem que todas as correntes que começaram a negar a eficácia de Deus na história, o mesmo juízo de Deus, ou a bondade de Deus, são oriundas dessa tragédia do terremoto de Lisboa, porque se Deus é amor e cuida dos seus, por que ele permitiu uma tragédia como aquela? Aí o humanismo, que já começava os seus ventos desde a época do renascentismo no século XV, ganhou áreas de mais força e aí descambou realmente numa forma de história que colocava não mais Deus no centro, não era mais teocêntrico, porém o ser humano, o humanismo antropocêntrico. A ideia é o seguinte, a história está nas mãos da humanidade. Temos que descobrir o nosso papel na história e saber que estamos por conta própria, temos que nos virar sozinhos. Mesmo as correntes psicanalíticas que vêm na época de Sigmund Freud bebem nessa fonte. Se você olhar hoje, muitas correntes da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, sempre querem incentivar que a força, o poder está dentro de você. Preste atenção em alguns livros de autoajuda, em que pese o desastre que muitos deles são, eles sempre falam para você buscar as verdades no seu interior, no seu inconsciente, no seu ego. Aí fala do ego, o id, o superego. Buscar dentro de você as respostas que você precisa, buscar em você a força que você precisa. Agora nos discursos de empoderamento, seja da mulher, do negro, do pobre, do africano, essa ideia de empoderamento é descubra a força que está entre você. E nesse descubra a força que está dentro de você, negue os princípios caducados da religião, da tradição, da família, da igreja, da teologia e também da chamada Bíblia Sagrada. É esse o mundo que vivemos. É lógico que esse humanismo, que era bem antropocêntrico e otimista em relação à humanidade, ele também teve o seu golpe logo depois que Nietzsche anunciou a morte de Deus, ali na virada do século XIX para XX, quando houve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, especialmente a Segunda, que realmente foi mundial, a primeira nem tanto, e que trouxe a catástrofe de Nagasaki e Hiroshima com a bomba atômica. Aí vieram as crises ecológicas. Aí o ser humano percebeu que ele realmente não tem o controle da história. E hoje, na pós-modernidade, ou pós-pós-modernidade, ou modernidade líquida, como queira, estamos vivendo uma época de desencanto, onde esse humanismo está percebendo que há correntes que nós não damos conta delas. Por exemplo, as crises ecológicas, as crises migratórias agora, porque o humanismo ensina que você tem que tratar todos com igualdade, com igualdade, da liberdade de todos, liberdade de expressão, liberdade de direitos humanos. É uma temática muito forte nessa época agora. E o que fazer com aquele que não é do meu país e quer entrar no meu país porque o dele está em guerra? A crise ecológica, vocês viram como é que a questão da Amazônia agora gerou tantos protestos, tantas coisas por aí. A questão também daquela polarização entre socialismo por um lado e neoliberalismo de outro. O neoliberalismo dizendo que o Estado não tem que intervir, deixe cada um seguir a economia o máximo possível para que a lei de mercado forme o bom cidadão. Já o socialismo não, o Estado tem que intervir e cada um defendendo a sua posição ali como se fosse uma grande bandeira. E nessa linha, os 86% dos brasileiros que se dizem cristãos querem puxar Jesus para o seu lado. Esses dias eu li na internet alguém dizendo assim, e por favor, esse exemplo aqui não tem nada a ver com eu expressar minha posição política, tá bem? Só estou dando um exemplo. Alguém escreveu lá na internet assim,
O pessoal de direita que fica falando que não pode ser cristão e de esquerda ao mesmo tempo, eles não leem o Evangelho. Eles esquecem que no Evangelho, Herodes e Pilatos eram de direita. Bom, em que pese o anacronismo terrível dessa frase que foi colocada na internet, dizer que Herodes e Pilatos eram de direita, quando não havia esse tipo de discussão na época, se eu colocar que Herodes e Pilatos eram de direita, eu posso dizer que Barrabás e Judas eram de esquerda, porque eles queriam fazer coisas semelhantes. O que a esquerda quer hoje é queimar pneu em público, é expulsar os demônios dos romanos, levantar coisa na base do grito, guerra, Israel, já. E aí? Jesus não era nem de Pôncio Pilatos, nem de Herodes, muito menos de Judas e Barrabás. Por outro lado, ele não era nem de um nem de outro, mas era de ambos. Por quê? Porque ele veio salvar os dois grupos. E o que eu noto é o seguinte, a primeira dificuldade que tem é tentar rotular Jesus dentro de um campo. Já houve muitos teólogos do passado que tentaram falar que Jesus era um filósofo cínico, para falar dos gregos, que era um helenista, um judeu helenista, que ele era um membro dos essênios, que ele era hindu, tem até um que escreveu que Jesus viveu na Índia. Cada um quer puxar Jesus para o seu lado, mas não quer imitar o caráter e o ensinamento de Jesus. Isso é um paradoxo. Não, isso não é um paradoxo. Isso é uma bipolaridade. Porque o paradoxo tem uma lógica na filosofia, mas a bipolaridade não. A bipolaridade é a inconsistência, é a contradição. Eu quero Jesus para o meu lado, porque ele é um jogador bom, então quero que Jesus esteja no meu time. Mas eu não quero nada a ver com os ensinos dele. Sabe, a humanidade hoje está vivendo como aquele texto de Isaías, capítulo 4, verso 1, onde Deus fala como é que está Judá e Israel por causa das guerras, Judá e Jerusalém, melhor dizendo, e ele fala que muitos homens iam morrer e que o desespero das mulheres iam ser tão grande. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, que fala assim: naquele dia, Isaías 4, verso 1, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e vestiremos as nossas custas. Apenas tornai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Em outras palavras, naquela época, uma mulher sem marido era uma mulher completamente abandonada. Então diz que as mulheres iam agarrar os homens e falar o seguinte: olha, não precisa sustentar a gente não, nós mesmos nos sustentaremos, só nos dê o nome de casadas. Eu vou fazer uma aplicação homilética desse texto de Isaías. Hoje as pessoas estão mais ou menos agindo assim com Jesus. Eles querem agarrar Jesus para o seu lado e falar assim: Jesus, nós mesmos vamos nos virar, tá bom? Porque o poder está dentro de nós, não precisa dar pitaco no nosso partido, na nossa filosofia, na nossa igreja, no nosso modo de ser, na nossa filosofia. Não precisa. Só queremos ser chamados pelo teu nome, de cristãos. Porque, sabe, o senhor é tão legal. É bacana ser chamado de cristão. Eu não consigo, por mais que eu deteste a religião, por mais que eu deteste esse negócio de fé, de Bíblia, eu não consigo me admitir ateu, incrédulo, descrente. Então eu quero ser chamado pelo teu nome, mas eu não quero nenhum compromisso contigo. É uma pena, sabe, pessoal? Porque Jesus está ficando fora de moda. E eu vou provar. Olha quantas coisas Jesus ensinou que seriam completamente reprováveis hoje. Quer pegar uma caneta e um papel para anotar? Então vai, que eu anotei alguns aqui para não esquecer. Em primeiro lugar, no topo da lista, Jesus era criacionista. Puxa, eu tenho muitos amigos em universidades públicas que falam assim: Rodrigo, eu até te admiro, você parece que é um pesquisador sério, mas acreditar na criação do Gênesis, até teólogos, você acredita na literalidade do Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher, e que teve aquela história da maçã e da cobra? Maçã da forma pejorativa como coloco. Jesus era criacionista. Jesus acreditava na historicidade do relato de Adão e Eva. Jesus acreditava na historicidade do dilúvio. Jesus era criacionista. Em segundo lugar, Jesus era fundamentalista, porque hoje a alcunha de fundamentalista são pessoas que fazem o seu discurso baseado no assim diz o Senhor. Se você chegar hoje num departamento qualquer de filosofia e falar: gente, mas o apóstolo Paulo diz que tu não vai vaiar. Apóstolo Paulo, Bíblia, já vai estar na Bíblia Sagrada. Você pode citar Kant, você pode citar Heidegger, você pode citar quem você quiser. Foucault, não, de acordo com o pensamento de Michel Foucault, muito interessante, muito bem colocado. Mas você falar de acordo com o Salmo, então não vai vaiar você. Não existe esse negócio. É fundamentalista que fica baseando as suas ideias em Bíblia. Bíblia é um livro ultrapassado. Bíblia, até teólogos dizem isso, eu repito, Bíblia é um livro para aquela época, não é para hoje.
Esquece, a Bíblia foi escrita com uma mentalidade mitológica, pois esse Jesus que vocês dizem admirar, ele era fundamentalista, porque quando ele ia debater com alguém, ele falava assim, errais não conhecendo as Escrituras, está escrito. Outro problema, Jesus não tinha medo de castigar o pessoal dos direitos humanos. Ele fala, eu disciplino e corrijo a quem amo. E a palavra disciplina, no sentido original ali, é dar até umas palmadinhas, se preciso for. Jesus dava umas palmadinhas. Outro problema sério de Jesus que o torna completamente ultrapassado hoje, ultrapassado não diria, mas fora de moda, que ele não está ultrapassado, mas está fora de moda, Jesus acreditava que existem coisas que são pecado. E pecado se tornou uma palavra proscrita nos dicionários da filosofia atual. Se eu chegar hoje na Unicamp, na UFMG, na USP e falar, gente, a natureza do pecado, 78 ou 80% do auditório vai levantar e vai sair, não quero ouvir esse cara. Pecado? Que isso? Não existe negócio de pecado. Lembra aquela música? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Essa música se tornou o novo evangelho. Não existe pecado. Cada cabeça sua sentença. Muitos jovens hoje são formados na ideia de, olha, esqueça as regras. A sua regra é você mesmo. Se você acha que pode, pode. Beleza, tudo bem. Outra questão também, Jesus ensinava a orar. E orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Jesus ensinava a orar. Enquanto tanta gente critica a arte da oração, e detalhe, ensinava a orar, não é meditação, é orar. Não é essa ali, não, mas a gente também ensina meditação, você entra em contato com o seu próprio eu, imagine, você não é imaginar, é orar ao Pai Celestial. Outro problema, Jesus também ensinava, às vezes, a orar pelo inimigo e a suportar insultos. E hoje a ética é diferente. Não, eu vou processar, eu vou procurar os meus direitos, eu vou processar. Jesus ensinou que quem quer ser o primeiro, que seja o último. Isso na lei de mercado aí é um suicídio intelectual, é um suicídio comercial. Jesus também ensinava que haverá um juízo final de Deus e que ele vai voltar para executar esse juízo. E eu sei que se eu falar que eu acredito na volta de Jesus, muitos pares intelectuais vão falar, como é que esse camarada pode ter lido Nietzsche, que ele fala que leu Nietzsche, leu Schopenhauer, e dizer que acredita em juízo final e volta de Jesus? Por favor, não, desculpa, se eu pudesse eu rasgava o seu diploma de filosofia e os seus títulos. Meus amigos, Jesus não está ultrapassado, corrigindo aquele ato falho que eu tive lá atrás. Mas como essa roupa que eu estou vestindo agora, ele está completamente fora de moda. Se ele fosse entrevistado num programa da Fátima Bernardes, ou quem sabe do Pedro Bial, dizendo as coisas que ele disse no Evangelho, Pedro Bial seria muito irônico com ele e Fátima Bernardes também o consideraria chauvinista, machista, homofóbico e ultrapassado. E eu tenho certeza que muitas pessoas comentariam também no blog da Rede Globo aí, esse Jesus não está com nada, esse camarada está vivendo no século passado, a humanidade mudou, Jesus é contra o empoderamento da mulher, Jesus é contra o negro, Jesus é contra o homossexual, e um distorcer o que ele falou, porque o que ele falou vai na contramão do modismo atual. Mas sabe por que Jesus está fora da moda? O problema não está com ele, está com a moda. É porque a moda é passageira. O que hoje está sendo ridículo aqui de eu vestir, amanhã pode estar na coqueluche. O que ontem era sucesso, amanhã não será. Mas Jesus não se atualiza. Ele não precisa de upgrade. A palavra dele é eterna e dura para sempre. Quando eu era adolescente, a gíria dizia que as pessoas fora de moda eram quadradas. Uma expressão que hoje quase não se usa mais. E eu lembro de um pastor falando, se Jesus é quadrado e a Nova Jerusalém também é quadrada, eu prefiro ser quadrado e estar no céu. É pena que, certa feita, alguém falou num discurso lá nos Estados Unidos, foi um desses famosos que eles convidam para falar em Harvard. Se eu não me engano, foi uma pessoa do Facebook e falou para os alunos assim, aprendam isso e nunca mais esqueçam. Melhor ser um rei no inferno do que um mendigo no paraíso. Jesus dizia não. Quem amar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, a achará.
É por isso que eu termino dizendo que o próprio Jesus também previu o nosso tempo. Previu outra coisa também ridicularizada hoje, porque ao mesmo tempo que enaltecem cartomantes e jogadores de búzios, ridicularizam a profecia bíblica. Pois Jesus profetizou em Lucas capítulo 21 que quando a volta dele estivesse chegando, os homens desmaiariam de terror na expectativa das coisas que aconteceriam no mundo, por causa do ruído do mar e das ondas, porque até os poderes do céu seriam abalados. O terremoto de Lisboa também matou muita gente numa sequência de um tsunami que aconteceu. E desde aquele terremoto e o tsunami, os homens estão realmente desmaiando de terror na expectativa das coisas que talvez ainda virão ao mundo. Eu também tenho um certo receio, mas tenho uma esperança. Porque o Jesus que muitos consideram fora de moda era e será para sempre o Senhor, que voltará para nos levar ao céu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. E não esqueça, se gostou, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Um abraço e vou tirar logo essa roupa bem brega.